aqui da IPP TV no Alto de Pinheiros, em São Paulo. É um prazer, é uma satisfação muito grande poder ter aí a sua audiência, entrar na sua casa, estar com você aí onde você estiver. Eu gosto sempre de dizer que esse programa, Você é um Missionário, ele foi criado com 2 propósitos. O primeiro deles é conscientizar você que todo crente é um missionário. Então não existe aquele missionário, só aquele missionário que tem um chamado especial para fazer um trabalho transcultural. Mas todo crente, onde ele estiver, ele é sal da terra, é luz do mundo, ele é um filho de Deus, ele é um servo de Deus, ele é um embaixador de Cristo. O outro propósito desse programa é motivar você, principalmente que aí na sua cidade não tem uma igreja presbiteriana, uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós temos recebido aqui, através dos nossos contatos de redes sociais, muitas pessoas pedindo para que nós comecemos uma igreja na sua cidade. Mas é humanamente impossível para nós. Nós temos aqui já vários projetos de plantação de igreja, nós temos várias congregações, e o que nós estamos oferecendo para você são cursos, são treinamentos, são materiais que você pode usar aí para começar um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa e começar, né, um projeto de plantação de uma igreja aí na sua cidade. Aquelas cidades que tiverem aí um pequeno grupo, um núcleo básico, aí nós vamos mandar um missionário. Nós vamos contactar a igreja mais próxima, nós vamos mandar um missionário aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós vamos fazer uma visita para você. Queremos agradecer aqueles irmãos que já se dispuseram. Nós temos uma cidade lá do Rio Grande do Sul, que nós vamos começar uma igreja o ano que vem, já tem um grupo lá estudando a palavra de Deus. O pessoal aqui de Avaí, próximo a Bauru, uma cidade pequena também, que já está com um grupo de estudo bíblico. Se Deus quiser, nós começaremos uma igreja lá no próximo ano. Eu quero compartilhar com você, hoje, né, um texto, porque hoje o programa está especial, nós vamos falar sobre missões na África, no continente africano. E nós temos aqui o reverendo Maurício, que tem uma ONG que trabalha com plantação de igrejas na África, lugar onde ninguém vai. Certo? São lugares assim que não tem luz elétrica, pessoas estão esquecidas, e pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, Deus levantou esse rapaz, o Maurício, e ele é um mobilizador, ele é um homem de Deus, capacitado para fazer esse trabalho. E hoje ele vai aqui nos dar o privilégio de conhecer esse trabalho, e você vai começar a orar por esse trabalho e também contribuir, tá? Que esse negócio de ficar só orando, tem que dar uma ofertazinha também para sustentar um missionário africano. Eu creio que com $100, né, Maurício, a gente sustenta um missionário lá na África. Família. Uma família inteira. Então, a sua igreja aí, meu irmão, pelo amor de Deus, você aí, igreja que não tem um campo missionário, é um desafio para você aí. Então, eu quero ler aqui sobre as leis trabalhistas do Reino de Deus. É um negócio que eu inventei aqui, mas está aqui na Bíblia. Diz aqui, em João, capítulo 4, diz assim: nesse íntere, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesouram o seu fruto para a vida eterna. E desta arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus Cristo, ele usa pelo menos 3 palavras para descrever um obreiro.
Mas a principal delas é a palavra trabalhador. Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus capítulo 9, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, nós não precisamos de crítico, nós não precisamos de comentarista, nós não precisamos de missiólogo, nós precisamos de trabalhador. Trabalhador. E aqui nesse texto nós temos, né, a consolidação das leis trabalhistas do reino. Certo? Como tem aí as leis que regem a relação patrão-empregado, nós temos aqui. Você sabe que Jesus contou uma parábola, lá em Mateus capítulo 20, e compara o reino de Deus a um dono de uma roça que sai contratando trabalhadores em todos os horários do dia para colher. A primeira delas, a primeira lei que rege a relação do trabalho no reino de Deus é a questão da obediência ao chamado de Deus. Jesus diz claramente aqui: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então é o seguinte, meu irmão, não existe no reino de Deus voluntários. Certo? Não existe. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. E todas as pessoas que são chamadas e enviadas por Deus têm o seu prazer na obra de Deus. Não existe a possibilidade de você ser uma pessoa vocacionada por Deus e não ter prazer em ver a obra de Deus crescer, o reino de Deus se expandir. Então Jesus está colocando aqui a minha comida e a minha bebida, o meu prazer, a minha satisfação é fazer a obra daquele que me enviou. Esse é o primeiro princípio. O princípio do chamado, da vocação, para fazer a obra de Deus com prazer. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, nesse texto, é também o princípio da oportunidade. Você ter a leitura do tempo. Porque Jesus diz assim: vós não dizeis ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É o princípio da percepção do kairós de Deus, o tempo de Deus. Todo mundo que trabalha na roça sabe que quando uma lavoura ela está madura, tem que colher. Seja ela de café, seja ela de morango, seja ela de qualquer tipo de fruto, ela precisa ser colhida. E nós estamos vivendo, eu aqui, o Maurício está aqui, o Maurício pai, nós só vamos pregar essa geração. Nós temos que colher os frutos agora. Nós não temos outro tempo. Nós não acreditamos, como diz o pastor Ricardo, em reencarnação, é uma vida só. E às vezes nós estamos olhando, irmãos, não que a gente não tenha visão do tempo, mas nós estamos olhando para baixo, olhando para os nossos interesses, olhando para dentro da igreja, e os campos estão aí branquejando. O que Jesus está falando aqui é visão de tempo, é percepção da oportunidade. Eu fico imaginando, né, que na época que Jesus Cristo veio a este mundo, Deus preparou o mundo para que o Evangelho progredisse. O Império Romano, uma língua, uma cultura, as estradas romanas, tudo foi preparado. Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando aconteceu a reforma no século XVI, aí Deus inventou a imprensa, Deus levantou as companhias marítimas para cruzar os oceanos, para descobrir os novos continentes. Então, hoje, Deus nos deu, né, eu creio, eu tenho plena certeza que nós estamos no último capítulo da história missionária. Porque nós temos hoje as redes sociais, nós temos o poder da comunicação. Eu estou falando aqui agora e qualquer pessoa pode estar me ouvindo no outro lado do mundo. Então, a nossa geração é a geração privilegiada. Então, nós temos que ter essa percepção, essa leitura do tempo certo. Terceiro princípio do reino de Deus,
da CLT aqui do Reino de Deus é o princípio da cooperação. O que é que significa isso? Jesus disse que na obra dele, eu planto, outro colhe. Alguém plantou e eu estou colhendo. Aliás, Paulo usa isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E ele diz que a igreja é a lavoura de Deus. Então, nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que trabalhar em parceria. O texto está aqui claramente mostrando isso, né? Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Eu sei que tem muita igreja que está crescendo por causa do pastor Hernandes, pastor Augusto Nicodemos, porque o pastor não trabalha mesmo, né? Mas aí ouve a internet, aí vai procurar uma igreja presbiteriana, né? Então, alguém está semeando e você está colhendo aí, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Mas, por fim, o quarto princípio é o princípio da recompensa. Jesus diz aqui claramente, né? Ele diz que o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Se você quer fazer um grande investimento na sua vida, trabalhe com missões. Ganhe almas para Jesus. Porque você estará entesourando no tesouro celestial. Outro dia falaram comigo que eu tinha que abrir uma conta no XP Banco aqui. E analisaram o meu perfil. Eu não tenho dinheiro, mas estava com 3 mil reais. E aí o cara perguntou, você é moderado, de risco, não sei o quê? Eu falei, nem sei o que eu sou. Aí eu investi 3 mil reais que eu tinha. Um mês depois, só tinha 2.700. Fundo de investimento furado, me lasquei. Então, é assim a vida. Tudo que a gente entesoura aqui não prevalece. Deus é um bom patrão. E você pode ter certeza, ele diz que até um copo d'água que você der para um servo de Deus em serviço, ele vai recompensar você. Então, quando chegar lá no céu, né, e o Maurício vai ver lá, aqueles africaninhos, tudo lá se convertendo. Mauricinho, como é que vai? Pois é, isso aí é que ele vai, a recompensa que ele vai ter lá. Lá não tem negócio de morar em favela, morar em Alphaville, lá não tem essas besteiras, não. Lá vai ser negócio de brilho. O galardão, né? Uns brilhando mais do que o outro. Vai ser uma festa. Mas nós vamos encontrar lá no céu gente de toda tribo, língua e nação. E para Jesus voltar, Mateus 24 diz que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então, meu irmão, se você não conhecia os princípios aqui das leis trabalhistas do Reino de Deus, estuda esse texto aqui. Porque Jesus, ele é um bom patrão. Tá certo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não saia daí, nós vamos ter agora um intervalozinho, uma mensagem, depois a Lídia vai voltar. E hoje nós vamos receber aqui o nosso irmão Maurício Menezes, que vai dar um testemunho do trabalho maravilhoso que está sendo feito na África. Fica aí, aguarde aí. Alô você, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, e fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial. Tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra,
teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Muito boa noite, de volta com você, um missionário, programa queridinho aqui da IPP TV. Obrigada por abrir a porta da sua casa e termos esse momento maravilhoso falando sobre esse chamado grande, que é a missão de Jesus Cristo, né, enviados a nós. Olha só, quero dar boa noite para você que está participando e dizer que eu estarei aqui durante todo o programa falando, lendo os comentários aqui e mande a sua pergunta. Hoje nós estamos falando sobre o tema Treinando Nativos e Plantando Igrejas. E eu quero dar boa noite para a Edna, para a Maria Nogueira, para o Sebastião, a Ivani, a Laís Menezes, o Natanael Silva, a Cida Brito, que falou boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela oportunidade de fazermos parte do reino de Deus e propagar o Evangelho de Jesus, que deveria ser paixão de todos os crentes, né? Ivani, o Sebastião, a Edna e a Tâmara. Muito boa noite. Vai mandando sua mensagem falando de onde você está falando e faz pergunta também, que hoje o programa promete. E eu quero lembrar você também que nós sortearemos esse livro. Toda terça-feira nós sorteamos um livro e hoje esse livraço aqui do Timothy Keller, falando sobre ministérios de misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. Esse livro pode ser seu hoje até o final do programa. Para participar é muito fácil, se inscreva no link que está aí na descrição, entra lá no link e nos comentários também, e é só preencher com seus dados e no final do programa ele pode ser seu. Então se inscreve aí. E agora eu já passo para o pastor Arival, que hoje vai conversar com o reverendo Maurício Menezes, falando de um trabalho lindo que ele vem desenvolvendo, né, pastor Arival? É isso aí, Lídia. Você que está nos assistindo aí, é um prazer muito grande. Nós temos a alegria de receber aqui o Maurício. Eu sou fã dele, né? Ele é um cara que trabalha na iniciativa privada, mas tem um chamado de Deus para... É neto de pastor, né? Filho de presbítero e tal. Maurício, fala um pouquinho aí da sua biografia, quantos anos você tem e tal, para a gente depois entrar na pergunta aí. Onde é que você está pastoreando? Estou chegando aos 40, ficando um pouquinho velho. Tem que olhar para aquela câmera ali. Casado com a Dani há quase 18 anos, pai do Caio, que vai fazer 15 agora em maio. Faço parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana em Alphaville e ali sou responsável pela área de missões transculturais, junto com o Conselho Missionário daquela igreja. Tá bom, meu querido, mas nós sabemos que há algum tempo você já criou eu diria uma ONG missionária, a Ethos, né? E você tem feito trabalhos especificamente no continente africano. Você vai para lá, conta um pouquinho para a gente desse trabalho, qual é o propósito desse trabalho, qual é o objetivo, e dá uma estatísticazinha para a gente aí, porque você é um especialista na África, né? Então, fala para a gente aí. A gente tem ido muito à África, pelo menos 6 vezes ao ano, estamos lá na África. Bom, o Ethnos... Ele foi iniciado em 2017, a primeira parada nossa foi o Malawi, um país que amamos muito, temos bons parceiros lá. E, na verdade, esse desejo ele foi colocado em nosso coração quando eu estava no seminário, fazendo seminário nos Estados Unidos. Em outubro de 2010, eu me lembro, conferência missionária, e quem esteve naquela conferência missionária, organizada pelo pastor Elias Medeiros, grande amigo, foi o Doug Nichols, presidente, fundador da Action Ministries. E ele falou algo que era para mim naquele dia.
ele desafiando todos que estavam ali no seminário, dizendo que com $15 você dá estadia e alimentação para pastores nas Filipinas, só que falta quem vai até as Filipinas. Aquilo foi para mim, aquilo era Deus usando aquele homem, e eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele, e eu entendi que era isso que a gente iria fazer. Nós iríamos dando prioridade àqueles lugares onde ninguém vai, onde existem aqueles missionários pioneirando, como o senhor mesmo disse agora há pouco, citando o texto de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, tem gente que está plantando, e aí precisa de alguém que colabore e venha regar. Então é isso que nós fazemos, nós colaboramos com o missionário nativo plantador de igreja. Então, nós levamos treinamento de teologia básica, essa é a primeira parte do projeto Etnos, e nós damos teologia básica para pastores, para evangelistas. E nós estamos partindo agora para o estágio 2, vamos assim dizer, estabelecendo institutos bíblicos na África. Nós temos hoje 4 parceiros, pastor, na África. O primeiro deles é o Malawi, ali nós temos guerreiros na vila de Tikombo, são brasileiros, missionários, o pastor Israel, o Kleber naquele local. Eles fazem um trabalho belíssimo naquele lugar, ensinando o povo a plantar com escola, pré-escola, atendimento de saúde, muitas outras coisas, e nós colaboramos com eles no treinamento teológico, e a partir de agosto desse ano, que nós já formamos o treinamento base, nós estamos partindo para o primeiro EBI, é o Ethnos Biblical Institute. É o Instituto Bíblico Etnos, onde agora, nesse próximo passo, nós iremos preparar, agora uma teologia um pouco intermediária, plantadores de igreja para depois enviarmos eles a vilas não alcançadas. Treinando nativos para que o nativo plante a igreja. Entendemos que esse é um método para colaborarmos também com o texto que o senhor citou, de Mateus capítulo 24, versículo 14, para avançarmos Só uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Porque às vezes a gente tem uma visão de levantar vocacionados aqui no Brasil para mandar, não é só para a África, para outros países. Nós temos a experiência lá da Itália, que para um pastor brasileiro pregar em italiano, aprender a língua, ele precisa passar 5 anos lá, né? E essa experiência de treinar nativos, qual é a eficácia, a eficiência dessa metodologia? Eu acredito que é muito... A gente está otimizando os recursos e tornando mais eficaz. Certo. Um missionário transcultural é necessário? Sim, é necessário. Nós precisamos dele e continuaremos precisando. Mas ele é caro, leva tempo, mas é necessário. Agora, quando trabalhamos com nativo, ele já tem a cultura. Certo. Ele já come aquela comida, ele já tem a cor do povo, ele está acostumado com a língua do povo. E por mais que a gente aprenda a língua, ainda tem o sotaque. Exemplo, grande parceiro nosso, missionário Cristiano Silva, também faz parte do quadro missionário da IP Alpha. Ele mora em Bobo de Alosso, no sul de Burkina Faso. Plantaremos um instituto no próximo ano lá, se Deus assim permitir. Ele fala o Fulfulde. Porque a primeira coisa que o missionário transcultural tem que fazer quando chega é aprender a língua. Ele tem que pregar na língua local. Mas ele ainda fala com sotaque. Certo. Mas ele é o nosso tradutor, porque ali nós trabalhamos exclusivamente com a etnia Fulani. A etnia Fulani, por exemplo, o senhor pediu estatísticas, existem mais de 3 milhões de Fulanis espalhados na África, especialmente no oeste da África. É um povo esquecido. Povo não alcançado. Sim. Em Burkina Faso, mais de 2 milhões de fulanes. Então, é exclusivamente com os fulanes que o missionário cristiano trabalha. Ele está ali trabalhando. Sim. E nós ajudamos com o treinamento teológico. Já existe algum trecho das Escrituras traduzido para o fulane ou não? Não, para o Fulfulde. Somente o Novo Testamento, Gênesis e Êxodo. Meu irmão, é uma oportunidade, nós estamos aqui, né? Então, é muito bom esse testemunho aqui, porque aqui em São Paulo, o que se gasta de pizza depois do culto, daria para traduzir a Bíblia lá na língua dessa africana. Então,
nós precisamos, né, abrir os olhos para essas necessidades que nós temos aí. E é importante a gente entender que nós estamos falando aqui de etnias, não estamos falando de países organizados. Às vezes, num país desse aí, existem várias etnias, com várias línguas, com várias culturas, né? Me diga uma coisa, qual é a maior dificuldade que você tem do ponto de vista de apoio? Porque, graças a Deus, você faz parte de uma igreja local, né? Que tem a visão, que apoia. Mas qual é a maior dificuldade que você vê aqui do ponto de vista do Brasil para fazer esse trabalho seu? Qual é a sua maior luta, maior dificuldade nesse aspecto? Pastor, também utilizando a palavra que o senhor deu, o senhor acertou naquela palavra inicial, sabe? Utilizando Mateus capítulo 9, eu iria parafrasear a Escritura dizendo o seguinte: eu acredito que o campo de jogo, ele é grande, a grama é verdinha, mas falta jogador. Está todo mundo na arquibancada. Todo mundo está na arquibancada olhando alguns poucos jogarem o jogo. Por exemplo, lá na Tanzânia, nós temos ali uma grande parceria e estamos indo daqui 30 dias para lá para começar o trabalho com a etnia Maasai. São 50 a 60 pastores da etnia Maasai exclusivamente. Com o Paulo Brito, são 234 igrejas plantadas por ele, igrejas simples, que ele plantou nos vilarejos. E ele sozinho? 234 e as igrejas se multiplicaram. 234. É um método que ele utiliza, de missões e fronteiras da Jocum, que ele utiliza um método coreano e assim ele sai plantando as igrejas e batizando o povo. Sem dúvida, faltam recursos. Mas o nosso Senhor não disse em Mateus capítulo 9, grande é o campo e está faltando recurso. Não, ele disse grande é o campo e falta jogador. Certo. Falta a conscientização da necessidade. Por exemplo, essa semana, conversando com um amigo, isso aperta o nosso coração, sabe por quê? Porque nós investimos tanto na igreja local, nós queremos tanto o crente maduro, e é seminário, é congresso, é Bíblia em trocentas traduções, e comentário bíblico, e por aí vai. Enquanto poucos recebem tanto, muitos ficam com migalhas. E isso tem que mexer com a gente, porque a balança não pode ser desproporcional. Existe a grande necessidade de tornarmos, de ensinarmos para os crentes estarem maduros, sim, mas ela não pode estar desproporcional da necessidade desses irmãos serem alcançados. Por exemplo, pastor, na outra semana estávamos num campo de refugiados no extremo norte de Uganda. Ali no extremo norte de Uganda existem 1.400.000 sul-sudaneses, empurrados do Sudão para baixo, Sudão do Sul, por guerra tribal, especialmente por islâmicos. No campo que nós estávamos, em Palabek, na última semana, 55 mil. E nós recebemos ali 24 pastores sul-sudaneses. A necessidade teológica daqueles irmãos é gigantesca. Um dos irmãos, explicando para nós o Evangelho, disse que Jesus veio à Terra para perseguir Satanás. Mas de uma forma tão simples, o que faltava? O que falta é alguém ir lá. Mas nós vamos fazer online. Não dá para fazer online. Da mesma forma que Jesus não fez online, mandando um avatar para morrer na cruz, tem que ir lá, porque os caras não têm luz elétrica. Eles estão num lugar... o nada ficou muito para trás, eles estão depois do nada, sabe? Então tem que ir lá para auxiliar, para ajudar. E é isso que a gente faz. Vamos lá, Lídia, algumas perguntas aí? Muitos comentários. E o Ederson mandar um abraço para a esposa também, para a Bruna, que está assistindo com o filho, também Guilherme, um abraço para vocês. Ederson perguntou o seguinte, pastor, é uma pergunta que a gente já comentou aqui, mas parece que ficou uma duvidazinha, né? Todos somos missionários ou existe um chamado? Essa é típica, né? Não vou deixar ela responder, porque eu... Por favor, Maurício, reverendo. Todos somos servos. Todos somos chamados para glorificar a Deus. Essa é a nossa finalidade. E a nossa prioridade é anunciar as boas novas. Agora, nós temos a prioridade da prioridade, que é anunciar as boas novas aonde Cristo não foi anunciado. Romanos capítulo 15, versículo 20 e 21. Ali Paulo deixa isso bem claro para nós.
Sim, somos todos servos. Do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Parafraseando agora o doutor Elias Medeiros também. Mas Deus, sim, chama alguns para estarem do outro lado do mundo, alcançando esses povos, seja os sul-sudaneses, seja um outro povo da República Democrática do Congo, onde estaremos no segundo semestre, seja os Maasai na Tanzânia, os Fulani em Burkina Faso, aquele povo extremamente animista nas vilas do Malawi. Sim, Deus chama alguns. Mas agora, até utilizando um exemplo de William Carey, que ele dizia que alguns são chamados para agarrar a corda desse lado de cá. E enquanto ele descia aquelas minas do lado de lá. A mão aqui não pode soltar a corda. Por conta da pandemia, o bolso apertou, e aí o missionário passa necessidade lá. Não, nós temos também que sangrar as nossas mãos aqui, agarrar firme na corda, enquanto muitos vão lá. Por exemplo, até no próprio Etnos. Enquanto eu estou lá, naqueles hotéis de $7, muitas vezes, com café da manhã incluso, no extremo norte de Uganda, correndo um risco de malária, mas tem gente aqui agarrando na corda. A minha esposa, cuidando da casa e do meu filho, meu pai que está aqui conosco, levantando os recursos, minha mãe com os joelhos no chão, a minha irmã cuidando de toda a logística da passagem. É um time. A igreja intercedendo por nós. Sim, tem alguém que vai lá, mas como somos todos servos. Alguma outra pergunta, Leodia? Muito bom. Tem muitos comentários, pastor. A família aqui comentando também. A Ramilza falou projeto Etnos, uma missão que surgiu no coração do nosso filho, pastor Maurício, e nossa família abraçou este ID de Jesus, complementando aí o que ele falou. E, reverendo, tem também fotos aqui, né, dessa missão toda. Se quiser comentar algumas, a gente pode projetar aí essas fotos, se você quiser ir comentando, né, pastor? Essa foto foi tirada há 2 anos atrás, uma foto que mexe com o nosso coração. Foi na Vila de Lucungo, mesmo local que nós estaremos no próximo mês. Nós esperávamos ali 50 pastores e tivemos ali 170 pessoas. Não deu. A Bíblia, nós levamos apenas 110 Bíblias e faltaram Bíblias. Essa aí é uma outra paixão. Isso aí é uma vila no Malawi. A vila de Goliete é uma outra paixão. A bicicleta é algo também que a gente gosta muito de doar. No ano passado, nós doamos 40 bicicletas somente no Malawi, algumas também em Betruca, Madagascar. Mandamos algumas outras para alguns outros países também, porque é o meio de transporte. É o carro do cara. E pastor, algo muito interessante, quando chegarmos no ano que vem no estágio de enviarmos o nativo, aquele, como o senhor comentou, a família custa $100 por mês, mas nós vamos ter um kit plantador. Certo. O kit plantador vai ser por 1 ano os $100, uma bicicleta, uma vaca e e um bode e uma cabra. Certo. É o kit plantador, porque certo, muitas vezes nas vilas muçulmanas você não pode entrar como pastor, certo, mas você entra como pastor de gado. Certo. Na etnia, especialmente entre os Maasai e especialmente entre os Fulanes, porque o norte de Burkina Faso estão matando crente, só que não se divulga. O norte de Burkina Faso é terrível. Por exemplo, o nosso parceiro, meu amigo Cristiano, um assembleano reformadíssimo. Depois ele vai assistir isso, ele vai dar risada. Foi expulso e perdeu toda a sua casa e hoje está no sul de Burkina Faso. Você está vendo aí o desafio que a gente tem, né? Eu creio que depois nós vamos deixar os contatos aqui da Etnos e eu quero desafiar você aí, a sua família, né, a sustentar, ajudar a sustentar os missionários na África, nesse projeto. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, acho que esse ano não ajudou, não. Eu acho que nós estamos meio em dívida com você. Eu já vou te dar conta. Tá Fique certo. Em paz. Mas aqui, pela misericórdia de Deus, mais de 60%, quase 70% dos recursos que entram aqui na Igreja de Pinheiros vão para a obra missionária. E é por isso que aqui a gente não para de chegar pedido, nós ajudamos. E eu louvo a Deus pela sua vida e nós vamos fazer o desafio, né?
Então, você vai ter o espaço aqui na IPP-TV. Antes de você fazer essa viagem, vem fazer aqui um programa. Nós vamos abrir as contas, né, para o pessoal depositar, para ajudar. E vamos também levantar um grupo de intercessores, né? Muito obrigado. Para poder, como diz o pentecostal, dar cobertura espiritual. Reformado igual diz, mas tem que ir, né, debaixo da proteção de Deus. Mas Deus protege. Aquele negócio de Marcos 16 lá, que fala que vai tomar veneno, não vai morrer, vai ser picado por cobra. Tudo isso é o cuidado de Deus com o missionário. Mas eu queria fazer outra pergunta para você aqui, né? Do ponto de vista estratégico, né? Vocês começaram treinando pastores, né? Dando esse treinamento básico. Agora vocês vão criar os institutos bíblicos. E como será esse projeto de plantação de igrejas? Como é que você vai dar o treinamento também junto com a formação teológica? Como é que é? O estágio 1, vamos dizer assim, é o que nós estamos fazendo agora e terminando em vários países. São 3 módulos de teologia básica, onde nós não ensinamos, pastor, a teologia sistemática. Porque você não consegue, são blocos que não vão entrar na cabeça de uma cultura oral. Eu até trouxe aqui, o senhor não viu, ao final do módulo 3, do base, cada um ganha um negocinho desse aqui, onde eles vão contando a história da redenção. Então, a gente conta a história da redenção e a teologia está inserida aqui. Porque quando eles estiverem nas vilas deles, eles estarão contando uma história. E a teologia entra na história. Criação, queda, redenção e uma nova criação. Então esse é o estágio 1, são 3 módulos base. Nós fizemos no Chad, na Etiópia, em Guiné-Bissau, mas a continuidade se deu em Burkina Faso, na Tanzânia, em Uganda, tanto com os sul-sudaneses quanto com os congoleses, quanto no Malau. E esse é o estágio 1. Agora, a partir de agosto, nós partimos para o estágio 2. E aí eu vou respondendo a tua pergunta. Onde nós teremos 8 módulos dentro do Instituto Bíblico. Aquela história que eu mostrei para vocês, que é a história da redenção, ela vai ser afunilada. E aí nós vamos contar agora uma história um pouco mais afunilada, de Nazaré a Jerusalém, utilizando a dobradinha Lucas e Atos. Mesmo autor, né? O cara era craque, doutor Lucas. Utilizando essa dobradinha, contaremos a história de Nazaré a Jerusalém e depois de Jerusalém as nações, etnos. E aí, então, dentro do Instituto Bíblico, com esses 8 módulos, nós prepararemos os plantadores para serem enviados. E aí nós chegamos no estágio 3, que é o envio com o kit plantador em todos esses lugares, sempre colaborando com o missionário local. Nós estamos ali para ajudar a regar, jamais sozinhos. Missionários de Jocum, da parte da Jocum de Missões e Fronteiras, que são os plantadores de igreja, missionários da World Horizons, agora parceria que está nascendo com a OM, Organização Mobilização, e eles estão abrindo, na verdade, escancarando as portas da Ásia para nós. Então, no próximo ano, se Deus assim permitir, estaremos indo a Bangladesh, a Islamabad, no Paquistão. E também agora existe uma conversa com a MIAF e estamos trabalhando a data também para o ano que vem para irmos a Betruca, Madagascar. Ali existe um missionário que trabalha com o povo Bara, também é um povo menos alcançado, menos evangelizado. Então, as coisas vão se expandindo, sempre começando com o módulo base, teologia básica, e aí a gente vai crescendo passo a passo. Como diria um bom fulane, aquele que tem 100 vacas começou com uma. Certo. Tá bom, vamos lá. Tem mais perguntas, tá? É muito interessante aqui. Eu creio que uma coisa é você fazer missão da realidade, né, para a teoria. Outra coisa é você pegar uma teoria e querer aplicar em missões, né? Então, eu creio que o campo missionário, e é isso que sempre o Ronaldo Lidório diz para a gente, que a gente aprende mesmo, é no contexto missionário que você vai se adequando, né?
você não muda a mensagem, você não abre mão dos princípios, mas é muito interessante essa questão desse estilo de língua, né? Que é a mesma coisa do sertanejo, né? Contação de história. Contar a história, né? O repentista, né? Que conta a história do Evangelho com repente. Então, isso é uma coisa muito interessante. Lídia, alguma pergunta mais? Tem, pastor. Antes eu quero lembrar do sorteio do livro, então se inscreve aí no link do que está na descrição do vídeo para concorrer Ministérios de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó, do Timothy Keller. Hoje à noite pode ser seu, tá muito fácil, só se inscrever aí no link. João Petrecelli falou: Lídia, um abraço a você, ao reverendo Arival e ao reverendo Maurício. O Eduardo Moraes também está mandando um abraço do Sínodo de Pernambuco ao reverendo Maurício, ao presbítero Maurício Menezes. Temos que nos envolver com a missão. Tem 2 perguntas. A Maria Nogueira falou que gostaria de segurar as cordas, orando e contribuindo. Contato, por favor. E a Celeste perguntou se o pastor Marcos Antônio Mota já passou por lá. Quero lembrar também que tem mais fotos aí de histórias. Se você quiser relembrar mais alguma, a gente pode passar mais uma aí, é só chamar. Sabe quem é o reverendo Antônio Mota? Não, eu não conheço. Então, passou talvez uma história que você contou, que tenha lembrado. Então, vamos mostrar mais uma foto aqui para contar um pouquinho mais de história dessa missão tão linda? Pode falar dessa. Esse aí é o nosso tradutor no Malawi, Pastor Lewis, grande homem de Deus, plantador de igreja. Eu estava utilizando essa plantinha para explicar criação, queda, redenção. Isso foi um dos dias muito marcantes no final de 2019, pré-pandemia, um culto a céu aberto depois da ceia com os pastores. Tínhamos ali todas as vilas da região da montanha de Tiringani, no interior do Malawi. Foi um dia muito especial. Eu estou preocupado porque nós vamos ter que fazer uma clonagem de você, porque pelo que você está... porque todo missionário é sonhador, né? Eu já vi que você já está saindo da África, já está indo para a Ásia, e você pensa em montar equipes, não somente aqui no Brasil, para levar esse pessoal. Por exemplo, se alguém recebesse um chamado de Deus para lhe ajudar, para ir com você, você estaria aberto? Como é que é? Porque, pelo que eu estou vendo aí, o trabalho é imenso, é um negócio impressionante. É grande, pastor. E ainda tem que conciliar com as empresas, certo. Porque as empresas que a gente gerencia ainda tem que sustentar a nossa família, o instituto. Certo. Mas sim, meu pai mesmo estará levando um grupo agora ao Malawi em agosto, porque será a inauguração do primeiro módulo do Instituto Bíblico. Estaremos na vila de Tikombo, no Malawi. Não vai precisar dormir lá, porque onde a gente dorme tem muito escorpião. Mas eles estarão ali com a gente no dia final. A gente sempre faz uma ceia. Certo. Sim, nós estamos abertos a novos parceiros, pastores, aqueles que querem segurar as cordas aqui, mas aqueles que querem também descer as minas conosco. O Instituto Bíblico, ele vai funcionar para capacitar o nativo. E, se Deus assim permitir, daqui 3 anos, quem estará dando aula nos institutos bíblicos são os próprios nativos. E aí a gente pica a mula para outro lugar, para outra porta aberta. E também, esse curso de 8 módulos, ele poderá ser dado a partir do 2º semestre do ano que vem. Esse é o nosso desejo, em 2 meses direto, para quem quiser dar aula conosco, para quem quiser ser parceiro, ou para um jovem que quer ter uma experiência transcultural. Nós estaremos rodando 2 meses seguidos também nas vilas onde nós teremos o Instituto Bíblico. Então, a gente vai chegar lá, um passo de cada vez. Eu quero avisar você, porque o brasileiro, tem os nossos colegas, eles são muito metidos a teólogo, etc., vai seguir a filosofia do irmão aqui. Tem que contar a história. Né? Então, não adianta inventar achando que você vai chegar lá e vai ensinar Berkoff para africano, Bavim, que os caras não querem saber disso, não. Ele tem que ensinar a Bíblia, teologia bíblica, de uma forma que eles entendam. E a teologia bíblica é a doutrina. Né? Tem um pessoal que separa a sã doutrina do evangelho, mas o evangelho é a sã doutrina. Né? Verdade. Então, não adianta inventar. Então,
Lídia, tem mais algumas perguntas aí? O pessoal está interagindo? Como é que está isso aí? Está interagindo muito. A Maria Amélia falou: nós, igrejas aqui no Brasil, sustentamos a corda com nossas ofertas e orações. Deus abençoe a IPP pelo espírito missionário, obedecendo o ID de Jesus. Também a Mara Rebelo. Estão assistindo de Florianópolis, de Cuiabá. A Helena também mandando um abraço aqui. A Késia, o Daniel Ferreira parabenizou pela excelente história, entrevista também, e que Deus abençoe a IPP-TV. E tem uma pergunta pessoal. Diante de todas essas histórias, eu queria perguntar para o reverendo Maurício Menezes. Eu sei que ele deve ter muitos testemunhos aí que tocaram a vida, o coração dele. Eu queria que ele contasse, escolhesse uma delas para compartilhar com a gente, que mais tocou o coração dele nessa caminhada toda. Eu sei que deve ser difícil escolher uma, mas conta para a gente algum testemunho, reverendo, que marcou essa caminhada toda. Você me apertou agora, hein? Tem testemunho engraçado, tem testemunho emocionante. Na última semana, quando estivemos em Uganda, eu conheci a Winnie. É uma menina, porque há 2 anos atrás eu contei o testemunho dela lá na IPEAL, foi um sermão, eu quase não consegui terminar o sermão, porque eu estava em prantos. Winnie é uma menina que mora no extremo norte de Uganda, perto de Palabek. E ela foi expulsa da escola, porque na escola ela estava batendo em todo mundo, nas crianças, nos adultos, virando mesa, acabando com tudo. E quando os missionários chegaram naquele lugar, o missionário Mário Júnior, um grande parceiro e amigo, representante da Action Ministries para a África, e chegaram lá, onde está o Winnie? O Winnie foi expulsa da escola, foi morar em outra vila, andaram uma manhã inteira até encontrar o Winnie. Quando perguntaram ao Winnie por que ela fazia isso, ela disse porque ela via um homem vestido de preto que mandava ela fazer aquilo. E após orarem com ela e expulsarem todos os demônios que a perturbavam e que estragavam aquela garota, ela confessou a Jesus como o Senhor de sua vida. E eu contei esse testemunho há 2 anos atrás sem conhecer a Winnie. Agora, na semana passada, eu pude dar um abraço naquela garota. E isso mexe com a gente. É porque é você colocar uma face naquela história. Então, testemunho tem muitos. O da Winnie me veio agora porque é mais recente. Ou então, do próprio pastor Remy, sul-sudanês, também na semana agora que nós estivemos lá no campo de refugiados da ONU, da Unicef, em Palabek, Uganda, quando pedimos para ele explicar o evangelho, ele só falou do capeta. Só falou do capeta. Que é culpa do capeta de Eva ter comido do fruto, é culpa do capeta porque nós somos doentes, Jesus saiu do céu para perseguir Satanás e por aí vai. Foi engraçado porque todos começaram a rir dele, um pastor já idoso. E nós tivemos oportunidade naquela manhã, foi algo inesquecível, de explicar para ele, contar o evangelho para ele, passo a passo. Meus irmãos, que coisa impressionante, pastor, o senhor não tem ideia. No final da manhã, o testemunho e a forma que o pastor Remy contou o evangelho, primeiro Adão, último Adão, a necessidade da salvação, explicando que Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados, e aí a palavra propiciação explicada num contexto, sim, como, eu gosto de usar um exemplo como uma galinha num celeiro pegando fogo, ela protege os pintinhos, ela morre queimada, mas os pintinhos, ou seja, ela absorveu todo aquele fogo. É assim que você explica a propiciação num ambiente desse. Sim. Ele explicando com todos os detalhes, aquilo é incrível. Porque vale a pena ir até esses lugares, ensinar, corrigir, de forma tão simples. E um detalhe importante, falando em simples, e isso eu acho que eu puxei do meu avô, reverendo Amador Menezes, grande plantador de igrejas em Goiás, Minas Gerais, há muitos anos atrás. Pregue o evangelho de forma simples, sem ser simplista. Muito bom. Bênção pura, é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente acompanha, né, por exemplo, a perseguição dos islâmicos e o crescimento também dos islâmicos nos países africanos. Qual é a percepção que você tem dessa perseguição lá
E como tem sido o avanço do islamismo no continente africano? O avanço do islamismo no continente africano é na parte norte do país, ele é muito forte, principalmente no Sahel africano, na parte do Subsaara, porque do Saara para cima é praticamente islâmico. Nós temos vivido, pastor, isso na pele. Por exemplo, o Mussa é um garoto recém-convertido do islamismo, esteve conosco agora em fevereiro em Bobo, Burkina Faso, e estava ali e não teria condição de voltar para a sua vila por causa da perseguição dos islâmicos. Tínhamos ali conosco também várias pessoas que já perderam familiares. E quando, numa das aulas, no módulo 2, quando tratamos o Sermão do Monte, e ali nós chocamos a cultura, porque é uma aula bem prática, eles dizendo, não, nós temos medo de morrer, medo de perdermos tudo para os islâmicos. Então, o avanço islâmico ali é muito forte. Tanto é, pastor, que nesse local, no sul de Burkina Faso, que é um pouco mais seguro, ali nós estamos à procura de um terreno de pelo menos 1 hectare, onde vamos murar, colocar um poço de água. Ali será a primeira igreja na região com cultos em Fulfulde. Já falamos muito desse idioma. Porque não tem, mas também funcionará como um mini campo de refugiados, porque nós precisamos atender esses irmãos que estão fugindo também de suas famílias, da perseguição islâmica dentro de casa. É isso aí, nós estamos dentro aí para comprar esse terreno e construir esse centro aí, né, meu irmão? Conta com a Igreja de Pinheiros aqui, a junta, e nós vamos depois lançar a campanha para apoiar o trabalho, né, aqui do Instituto, porque eu acho que a sua igreja, você que está nos assistindo, não pode ficar insensível diante de um quadro desse, né, meu irmão? Só se você não tem o Espírito Santo, né? Nós temos grandes desafios aqui no Brasil, né? Nós temos grandes desafios no mundo inteiro, né? Nós apoiamos o trabalho, você conhece o trabalho que é feito lá pelo Petrecelli, agora mesmo construindo uma casa para proteger as crianças da escravidão sexual, meninas que são mandadas, exploradas sexualmente. E nós temos um desafio muito grande no mundo, né? E eu queria que você, né, que está assistindo esse programa, amanhã vai subir para o canal do YouTube, vai ser disponibilizado, que você compartilhe, né? Compartilhe esse programa. E ore pelo nosso irmão Maurício. Ele é o chefão aqui. Ele vai na frente, Deus chamou ele, e ele tem o apoio total da família, eu creio também da igreja de Alphaville, pastor Idé, todo o conselho. E nós queremos, né, levantar parceiros, intercessores, para que esse trabalho cresça e floresça. E que muitos frutos sejam colhidos, não somente na África, mas também a partir de agora na Ásia. Ao fazermos depois a edição desse programa, nós gostaríamos de colocar os contatos, né, a conta bancária, o seu contato pessoal no Instituto, para o pessoal fazer esses contatos. Inclusive, eu sei que eu vou arrumar confusão para ele, mas ele pode ser convidado para pregar na sua igreja aí. Meu irmão, pelo amor de Deus, certo? Fica picando fumo aí, esse sermãozinho aí de... Levam para pregar o sermão missionário, né? Aliás, tem um grande pregador americano que diz que quando você quer revitalizar uma igreja, você prega um sermão sobre missões e levanta uma oferta para o missionário, no próprio culto. Aí você começa o trabalho de revitalização dessa igreja. Fala, Lídia. Tem mais uma pergunta interessante aqui da Aline Carvalho, que perguntou: mulheres podem participar desse projeto indo pessoalmente na equipe? Lógico, com certeza. Minha esposa estará comigo em Uganda, em outubro. A primeira viagem que ela fará comigo, porque o filho já está um pouco mais velho, né? Já consegue ficar sozinho, ela irá comigo. A mulher, nas culturas que a gente atende, ela geralmente fica sentada de lado. É muito interessante. Porque quando a gente alcança esses lugares nas vilas africanas, é a mulher que carrega o filho, é a mulher que vai buscar água. Tivemos até algo interessante num seminário que a gente deu.
porque isso foi levantado uma questão por um irmão dando a aula, pastor, sobre o Sermão do Monte, bem prático, né? E o irmão ali, ele se levantou e começou a apontar o dedo para os outros pastores, falando em Chichewa, que é a língua lá no sul do Malawi, e dizendo que os homens tinham que ajudar as mulheres a carregar o balde, que não é justo. Deu uma confusão. Mas deu uma confusão. Aí eu perguntei para o missionário, falei, e agora? Eu falei, deixa eles discutirem, deixa eles botar para fora. Certo. E aí, no final das contas, eles perguntaram para mim, e aí, Maurício? E aí, pastor? Temos que ajudar as mulheres ou não? Porque é algo cultural, é honra para a mulher naquele local, e a gente tem que aprender isso. Eu falei, olha, quem aqui acha que deve auxiliar a esposa a carregar água? Metade levantou a mão. Quem aqui acha que vai continuar deixando a esposa? Aí, pastor. Aí eu falei, então, quem quer ajudar, ajuda. Quem não quer ajudar, não ajuda. Segue o jogo para a gente não se meter nesse problema. Então, tem que ter essa sensibilidade. Mas sim, minha querida irmã, você pode nos acompanhar para você ver a realidade, porque tem muita coisa a ser feita nesses lugares. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Tem mais algumas fotos aí. Reverendo, se o senhor quiser comentar, depois está aparecendo aí já. Vamos lá, vamos ver mais alguma. Pode comentar essa para a gente. Essa é no Malawi, na igreja, na vila de Tikombo. Momento de oração com os nossos irmãos. Essa é uma foto tradicional que você faz com a criançada, né? O azungo, homem branco, todo emocionado lá com a molecada. Essa é uma foto, uma das que eu mais gosto. Se eu não me engano, é a vila de Samson. Tínhamos ali uns 88 pastores. Essa foi a segunda viagem que a gente fez. Um lugar muito, muito árido, ao sul, extremo sul do Malawi, quase na divisa com Moçambique. Essa é a nossa sala de aula, pastor. Estava quente dentro do templo. Foi agora, em novembro do ano passado, quem está ministrando é um grande amigo e parceiro, pastor Alcindo Almeida, lá da igreja presbiteriana de Alphaville. Ele está ministrando porque a igreja estava tão quente, mas tão quente, que nós fomos para debaixo da árvore. Mas não tinha árvore para todo mundo. Eu quero que os crentes aqui de Pinheiros olhem para essa foto e parem de reclamar. Pare de reclamar, meu irmão. Você reclama se o ar-condicionado está frio, está quente. Reclama, né? As salas de aula aqui, a gente tem que botar internet na sala de aula, tem que botar televisor na sala de aula. É uma exigência tão grande. E ali não tem microfone, não. Pois é no gogó. Rapaz, pelo amor de Deus. Eu perguntei ao pastor Zé João, que era pastor lá em Manaus, pastor, o que é que o senhor precisa para plantar uma igreja lá no Amazonas? Ele disse, eu só preciso de uma árvore para a gente sentar embaixo, sabe? E ali ele começa a plantação de igreja. Isso é um exemplo para a gente aí, né? Do que o povo de Deus, né, no mundo, na realidade contextual, não estou aqui sendo negacionista, que é uma palavra da moda, que a gente tenha conforto, mas eu creio que tem alguns irmãos que têm exagerado. Aqui em Pinheiros o pessoal está exigente demais. E para passar, às vezes, dá uma aula de 1 hora e meia no domingo. Nem vem mais na igreja durante a semana, entendeu? Então, nós temos tantos desafios, né? Nós temos tantas necessidades. Às vezes, o que está sobrando aqui está faltando em algum lugar, né? Então, vamos pensar nisso aí, vamos focar mais em investir na obra missionária, ser menos exigentes, como muitos têm sido hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas tem mais alguma pergunta? Tem. Uma última pergunta antes do sorteio. O Ismael Pimenta, do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, falou graça e paz do Senhor. Nessas incursões missionárias, qual o costume local mais diferente ou exótico encarado pelo pastor? Olha, vai ter muita história também, mas algum costume exótico? Vamos falar um pouquinho de teologia, talvez. O problema é o seguinte, muitas vezes nesses lugares é uma mistureba de animismo com cristianismo, o sincretismo é terrível, terrível, terrível. Mas essa foi engraçada. Também no Malawi. O Malawi já deu para ver que é o nosso queridinho, né? O Malawi é muito, muito especial. Então, um dos pastores, durante o seminário, tinha um outro pastor dando aula, foi o pastor Roberto Ferreira, grande parceiro que me auxilia com o material. Esse pastor chegou para mim e falou, pastor, o senhor precisa expulsar um demônio de mim.
Falei, caramba, mas expulsar demônio em titio aí agora, né? Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o fundo da igreja, ali para trás da igreja, deixa o pastor Roberto dando aula aí para a turma, vamos lá que a gente expulsa tudo. Aí eu cheguei para ele e perguntei, tá, mas o que está acontecendo? Falei, é o demônio do empréstimo. Ele falou em inglês, loan. Falei, demônio do empréstimo? Mas como assim demônio do empréstimo? É que eu pego as coisas emprestado e não devolvo. Falei, demônio do empréstimo, rapaz, seu sem vergonha. A gente chorou junto, de joelho no chão. E aí ele pôde entender. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles vêm de uma cultura animista, que tem espírito em tudo quanto é lugar. E aí dentro da igreja tem o sincretismo. Por isso que eu reitero, por isso que a necessidade nossa, nesses lugares, para auxiliarmos esses irmãos, em culturas de barro, onde não há energia elétrica, mas celular eles têm, mas não tem energia elétrica, a necessidade é extrema. Muito bom, perfeito, que entrevista, que noite. Olha só, vamos lá então para o sorteio desse livro Ministérios de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó, do Timothy Keller. Tivemos vários participantes e vamos lá então ver quem vai levar esse livro. Hoje à noite está rodando, está aparecendo, vamos ver quem vai levar esse livraço para casa hoje. Já agradecendo quem participou, vamos ver quem vai ganhar, está rodando, vamos lá. Quem vai? Felipe Caldeira, Portugal. Parabéns, Felipe, é seu. Parabéns. Parabéns para todos vocês que participaram. Lembrando que toda terça a gente tem sorteio aqui. Não fica triste se você não levou esse livraço para casa hoje. Lembrando que tem Editora Hebron, o site da Editora Hebron, que você pode acessar também. Tem muitos livros excelentes lá, né, pastor Arival? Isso. Eu quero agradecer, né? Quero fazer um agradecimento final ao Maurício, que veio aqui. É um privilégio sempre estar com você, né? Eu sou suspeito, porque eu sou seu fã, né? E você é uma pessoa de Deus, e que você continue assim, com humildade, com consagração, e que Deus lhe use. Obrigado, pastor. Muito mais. Obrigado, pastor. Certo? Porque Deus só usa os improváveis, só usa aqueles que a gente... Tem tanta gente aí que Deus podia usar, mas só usa nós, né? Assim, essas coisas tranqueiras do mundo aí, mas que Deus continue abençoando seu casamento, seu filho, que Deus proteja seu casamento, proteja seus negócios também, né? Eu sei que você tem que ter o ganha-pão. E aqui, a IPP TV está à sua disposição, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de portas abertas para você. Conta com a gente aí, nós vamos rever aí esses orçamentos aí, vamos ver o que a gente pode ajudar também, né, no projeto, né? Quero que você faça as considerações finais, agradecendo o povo aí também. Quero agradecer o Maurício Pai, que trouxe o filho, né? Então, está aqui. Muito obrigado, Maurício, que é outro guerreiro aí, dos Gideões Internacionais, né? É mais fácil, né? Isso aí é mais fácil. Tá tranquilo. Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família toda, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Lembre-se disso. Esforce. Gaste seu tempo, seus recursos para tornar o Senhor conhecido onde ainda Ele não foi pregado. Essa é a prioridade da igreja. E nesse caso eu estou parafraseando Ronaldo Lidório. Ele diz isso. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele possa usar a tua vida para a glória dEle, sempre para a glória dEle. E para todos aqueles que estão nos assistindo, também para os nossos parceiros ao redor do mundo, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E tamo junto, vamos para cima. É isso aí. Muito bom, que programa, hein, gente? Quero agradecer a participação de todos vocês que comentaram, que participaram, que se inscreveram e lembrar que esse programa vai subir para playlist, olha um trava-língua aí, vai subir para playlist, nossa, e depois compartilha
Compartilha com as pessoas, divulga e se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. A gente fica por aqui nesse programa queridinho da IPP-TV, mas terça-feira que vem nós estaremos de volta ao vivo, direto dos estúdios da IPP-TV. Boa noite, fiquem com Deus e continue ligadinho aí no nosso canal. Até mais. É isso aí. Boa-